Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra de Deus e olhando para as promessas que nós encontramos na palavra de Deus. E essas promessas, né, onde que nós encontramos tantas, né, na Bíblia, a Bíblia está recheada de promessas de Deus. E a Bíblia mesmo diz que Deus, ele promete e ele é fiel para cumprir. Então, nós estamos dando uma olhada, né, passeando aí pela Bíblia, olhando as promessas de Deus, o cumprimento dessas promessas, e o que nós podemos aprender com cada uma dessas promessas que nós estamos vendo. Aprender de Deus, aprender para a nossa vida, aprender princípios, aprender posicionamentos, aprender como viver, né? Segundo as leis do reino de Deus, segundo os propósitos de Deus, tudo isso nós vamos aprendendo através da Bíblia e aprendendo nessas promessas, né? Onde Deus, ele chega, ele fala a alguém, ele traz uma promessa. E quando ele traz uma promessa, ele traz então um direcionamento, ele traz uma lição, ele traz um confronto, ele traz uma ministração ao coração, né? E quando Deus cumpre a promessa, ele também traz muitos ensinamentos. Ele também traz ali, né, diretamente na história que nós vemos na Bíblia e para nós que estamos lendo essa história, né? Deus, ele vai trazendo ensinamentos, ele vai trazendo direção. Então, nós podemos aprender muito olhando para as promessas que nós encontramos na Bíblia. Então, que a nossa oração nesse tempo, nesses estudos, nas nossas células, seja de aprender aquilo que Deus deseja nos ensinar. E não apenas aprender, porque é uma parte, né? Aprender é uma parte da etapa, né? Mas depois de aprender, praticar, viver, colocar na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nisso. Hoje nós vamos ver mais uma promessa, né, que nós encontramos na vida de Abraão. Nós já vimos Deus falando com Abraão, trazendo promessas, mas aqui é um momento específico na vida de Abraão e que nós podemos tirar uma lição extremamente importante para a nossa vida. Então, vamos lá. Então, o texto de Abraão, a história toda está em Gênesis capítulo 22, dos versos 1 ao 18, mas nós vamos ficar apenas com uma frasezinha de toda essa história, né? Que diz assim: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Então, essa última frase, essa frasezinha é o finalzinho da história, do que aconteceu na vida de Abraão e de Isaac. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha para a gente entender aqui o contexto, o que estava acontecendo aqui em Gênesis, no capítulo 22. Abraão, ele tinha recebido, né, a promessa de que Deus daria a ele e a Sara um filho. Essa promessa demorou 25 anos para ser cumprida. E Deus cumpre, como ele faz em todas as promessas, né? Ele cumpre, ele cumpriu, passou esse tempo, 25 anos de espera, e aí então veio o filho da promessa, Isaac. E eles, então, tanto Abraão quanto Sara, eles celebraram aquele filho, eles se alegraram, né? Eles viveram o cumprimento dessa promessa tão esperada e tão maravilhosa. Só que, aqui nesse momento, Isaac, ele cresce, provavelmente, dizem que provavelmente ele tinha entre 20 e 36 anos, então já era um moço, né? E Deus chega para Abraão, e ele fala para Abraão, ele faz, né, um pedido bastante estranho, bastante inusitado. Deus chega para Abraão, Abraão diz, eis-me aqui, né? Deus já tinha falado com Abraão outras vezes, então, e sempre foi coisas tão boas, né? Quando Deus
chega e chama Abraão para conversar. Provavelmente o coração de Abraão estava ali, né, atento, ansioso. O que será que Deus vai dizer? Né? Com certeza é algo muito bom. Só que, de repente, Deus chega para Abraão e diz para Abraão sacrificar o seu filho, o seu único filho. O texto ainda frisa bem, né? O seu único filho. Abraão já tinha tido Ismael, a gente já viu um pouquinho da história de Ismael semana passada, mas o filho da promessa, Deus tinha deixado muito claro, que não era Ismael, era Isaac. E aí Deus chega e diz para Abraão, Abraão, pega Isaac, pega o moço e sacrifica ele para mim. Um pedido muito inusitado, porque em nenhum lugar nós encontramos Deus dando aval para que haja sacrifício humano. Deus não abomina, na verdade. Mas aqui, o texto, depois você pode ler ali com bastante calma, o texto ele vai se explicando, né? E ele diz que Deus, ele faz isso para colocar Abraão à prova. Deus estava provando o coração de Abraão, né? Abraão não sabia as intenções ali de Deus, mas Abraão conhecia Deus. Esse é um primeiro ponto. Ele reconheceu a voz de Deus, então ele sabia que Deus é que estava falando com ele. Abraão ouviu e com certeza achou muito estranho esse pedido de Deus. Mas como era Deus dizendo para ele fazer isso, o que Abraão faz? Abraão, ele confia. Abraão, ele obedece, diz aqui que ele obedece, ele pega todos os materiais que ele precisava para sacrificar o menino, né, o rapaz, e vai para o lugar em que Deus indicou. Abraão obedece. Com certeza, no coração de Abraão estava o quê? Deus sabe o que faz. Deus tem um propósito nisso, então eu vou obedecer. E ele então obedece. Vai ele e Isaac, vão até o lugar onde Deus tinha indicado para eles irem, né? Abraão amarra Isaac, é isso que eu estou resumindo aqui o que nós encontramos ali na história de Gênesis capítulo 22. Abraão amarra Isaac, né? E o coloca em cima da lenha, onde ele iria colocar fogo e oferecer o menino em sacrifício. E diz que no momento que ele pega a faca para sacrificar o filho, Deus chama Abraão e diz, não faz nada com Isaac. Abraão levanta os olhos, vê um carneiro preso pelos chifres, e aí então Abraão vai lá, pega o carneiro, sacrifica no lugar do filho, sacrifica aquele carneiro a Deus no lugar do seu filho. Então aqui é um resuminho do que estava acontecendo naquele momento. Deus faz esse pedido muito estranho, né? Abraão obedece, vai com Isaac. Abraão está a ponto de sacrificar mesmo o menino, Deus intervém. E ele então vê que Deus traz o animal para que fosse realmente ali ter um sacrifício, né? Aquele animal ser sacrificado. Agora, na verdade, nessa história, nós não encontramos uma promessa declarada, só no finalzinho, mas na verdade no finalzinho é Deus repetindo toda a promessa que ele já tinha feito a Abraão, da descendência numerosa, né, abençoada, e queria abençoar todas as famílias da terra. Mas nessa história, né, de Deus falar com Abraão para sacrificar Isaac, Abraão e Isaac irem até o lugar que Deus tinha indicado, Abraão quase que sacrificar o menino, nisso tudo não tem uma promessa clara. Mas eu gostaria que a gente parasse para ver os detalhes dessa história, né? Nessa história, quando a gente lê ela bem com calma, a gente vai descobrindo o que está no coração de Abraão a respeito de Deus. O que tinha no coração de Abraão a respeito de Deus? Como ele via Deus? Como era o relacionamento dele com Deus? O nível de conhecimento que ele tinha de Deus, o nível de fé, de confiança que ele tinha com Deus. Ele confiava em Deus, ele cria na fidelidade de Deus, né? Ele tinha recebido a promessa, ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que ele podia confiar em Deus.
E ao longo desse percurso muito difícil, eu imagino, né, Abraão ali com o filho, com todos os materiais para sacrificar o filho. Eu imagino esse percurso como deve ter sido difícil para Abraão, mas ao longo desse percurso difícil, Abraão ele demonstra a fé e a confiança que ele tem em Deus. E isso nós conseguimos identificar de uma maneira muito clara numa resposta que ele dá a uma pergunta de Isaac. Eles estão caminhando. Isaac vira para Abraão e faz uma pergunta. Ele diz assim: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja só, Isaac está achando estranha a situação, né? E ele, então, de determinado momento, ele chega para o pai e fala, escuta, está faltando alguma coisa aqui. Onde é que está, né, o cordeiro? E aí Abraão responde algo que é extremamente profundo, né? Uma revelação que nós encontramos aqui de quem Deus é. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão, ele acreditava que Deus agiria a favor dele e de Isaac. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão creu em Deus, e ele creu a ponto, né, de chegar a pensar que se ele tivesse mesmo que matar Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. Porque a promessa era uma descendência a partir de Isaac. Então, Isaac não podia estar morto, né? Então, Abraão, ele se fia na palavra que Deus tinha dado a ele, e ele crê que Deus estava agindo e agiria a favor dele, e a favor de Isaac, de alguma maneira. Então, Abraão ali, ele estava confiando em Deus, confiando de que Deus iria prover aquilo que ele precisava. Se fosse necessário, Deus proveria a ressurreição de Isaac. Era isso que estava no coração de Abraão, né? A promessa ali que nós encontramos e que estava no coração de Abraão é que Deus proveria. E assim foi. E Deus proveu, porque aí, naquele texto que a gente começou lendo, né? Abraão, ele deu aquele lugar onde houve o sacrifício, mas do carneiro, né? Do cordeiro ali, ele deu o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Então, Abraão, ele conhecia a Deus, ele confiava na fidelidade de Deus, ele confiava na palavra de Deus. Deus havia dito que Isaac seria abençoado, e a partir dele viria uma grande descendência, uma grande nação, que abençoaria todas as famílias da terra. Abraão creu nessa palavra de Deus. Então Deus, ele vem e fala, sacrifique seu filho. Ele obedece. Mas no coração dele, o que ele está pensando? Deus vai prover, de alguma maneira. Deus, ele vai prover ou a ressurreição, vai fazer Isaac viver de novo. Deus vai prover de alguma outra maneira, eu não sei o que ele vai fazer. Eu só sei que ele vai prover. Porque o Senhor, ele provê aquilo que eu preciso. Era isso, era essa convicção que estava no coração de Abraão. E nessa promessa ele se fiou. Durante todo aquele percurso difícil, indo na direção do lugar onde Deus tinha indicado, para sacrificar o filho. Ele no coração, ele cria, ele sabia, Deus, ele vai prover, ele vai agir, ele vai trazer a solução para essa situação, eu tenho certeza. E foi assim que aconteceu, né? Deus, ele para Abraão, então ali Deus cumpre um propósito, Deus estava provando o coração de Abraão, né? E Deus, então, reafirma a promessa que ele já tinha feito a respeito de Isaac e de toda a descendência deles, e Deus, então, traz um cordeiro, provê o cordeiro, provê o sacrifício, Abraão vai lá e sacrifica o cordeiro, e os dois, então, voltam para casa. Então, essa promessa que Abraão se fiou, ela se cumpriu. Deus proveu.
A fé de Abraão, a gente vê que era uma fé madura. Era uma fé de alguém com experiências profundas com Deus. Abraão, ele sabia quem era Deus, por isso ele em nenhum momento ele vacilou. Em nenhum momento ele ficou inseguro. Em nenhum momento ele pensou em desistir, mas ele obedeceu, ele pegou tudo que ele precisava e foi. Por quê? Porque a fé que ele tinha era uma fé madura, pautada, sabe, alicerçada em cima do conhecimento que ele tinha de Deus. Deus é fiel, Deus me ama, Deus tem um propósito, Deus me disse que vai acontecer isso, então é nisso que eu vou crer. E ele, então, caminhou nessa direção, ele não vacilou, ele tinha convicção plena no coração dele de que no momento certo, Deus iria prover o que ele precisava. Ele tinha certeza absoluta disso. Por isso que ele responde para Isaac: Isaac, Deus vai prover. E quando Deus proveu ali o carneiro, ele colocou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, para que todos pudessem também conhecer esse Deus que Abraão conhecia. Um Deus que conhece a nossa necessidade e que traz a solução, traz a resolução dessa situação, traz a provisão que nós precisamos, porque ele é o Deus que provê. Abraão, ele sabia disso e ele viveu em cima dessa certeza, dessa convicção. Que nós possamos aprender essa verdade maravilhosa, de que temos um Deus que provê, de que temos um Deus que nos ama, de que temos um Deus que conhece cada necessidade nossa. E ele é fiel para cumprir cada uma das promessas dele. Ele é fiel e ele age a nosso favor. Por isso, nós podemos viver esta verdade como Abraão viveu. Que nós possamos aprender essa verdade a cada dia da nossa vida. Que nós possamos viver com essa convicção em nosso coração todos os dias da nossa vida. Uma convicção que impede de termos incerteza. Sabe, quando a gente tem convicção, quando a gente conhece a Deus, quando a gente não tem dúvidas a respeito de quem Ele a nossa resposta não vai ser uma resposta insegura. A nossa resposta não vai ser uma resposta de que, eu não sei, eu acho que eu vou voltar para trás. Não, a nossa resposta é uma resposta de fé, de confiança, de obediência. Quando essa convicção está no nosso coração. Essa convicção estava no coração de Abraão, por isso ele pôde responder a Deus dessa maneira. E ele pôde viver o milagre da provisão de Deus, porque ele tinha essa certeza plena no coração dele. Deus é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o meu Pai, Ele me ama, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele me conhece, Ele conhece cada necessidade do meu coração, e no momento certo, da maneira certa, Ele vai agir a meu favor, Ele vai agir trazendo aquilo que nós precisamos. Ele vai agir como o Senhor que provê. Ele vai agir trazendo a provisão que nós precisamos. Né? Então, que nós possamos viver com essa convicção em nosso coração todos os dias da nossa vida. Deus, Ele nos conhece, sim. E Ele sabe do que nós precisamos. Por isso, nós podemos a todo instante, em toda situação, declarar: o Senhor proverá. Ele é o nosso Jeová Jireh, né? Ele é o Senhor que provê. O Senhor proverá. Que essa convicção, ela esteja no nosso coração todos os dias. Que a cada dia a gente aprenda um pouquinho mais a respeito desse Deus. Como Abraão.
que andou com Deus, que viveu com Deus, que aprendeu de Deus. E por isso, diante de cada situação, ele pôde responder com fé, com confiança, porque ele sabia quem era Deus. Que a gente também possa viver esta verdade, experimentar dessa promessa que a Bíblia traz registrada. Uma promessa de que nós temos um Deus que provê, um Senhor que proverá tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor proverá cada resposta, cada solução que nós estamos buscando. Ele pode prover. E que nós então possamos descansar e confiar que Ele vai agir a nosso favor. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele continue ministrando o nosso coração a cada dia. E que a cada dia a gente possa aprender um pouquinho mais desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos orienta, que nos confronta, que nos prova. Muito obrigada, Senhor. E nós pedimos que o Senhor traga entendimento ao nosso coração. Que a gente possa, meu Deus, a cada dia ter experiências tão profundas e maravilhosas com o Senhor. Que a cada dia a gente possa discernir o teu agir na nossa vida. Que a gente possa discernir, meu Deus, a tua boa mão estendida sobre nós. Pai, em nome de Jesus nós oramos, para que no nosso coração nós possamos ter a mesma convicção que existia no coração de Abraão. Mesmo nível de fé, uma fé madura, uma fé que crê nas tuas palavras, nas tuas promessas, crê naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, que nós estejamos fundamentados, Pai, nesta verdade, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos viver a tua provisão todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que em nome de Jesus, todos nós possamos prosseguir nessa caminhada com o Senhor, vivendo coisas tão extraordinárias que Ele tem preparado para a gente viver. Que a gente creia, que a gente confie, que a gente descanse na verdade de quem Ele é, esse Deus tão maravilhoso, e que está pronto para ser o nosso Jeová Jireh, o nosso Senhor que provê, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.